Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. Ele pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, não nos deixe entrar nele. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém. Queridos, qual é a realidade que nós vivemos hoje no mundo? A realidade nua e crua. O que nós assistimos todas as semanas nos noticiários. Não há um único dia em que você veja o noticiário que não haja uma agressão à mulher, que não haja um feminicídio, que não haja um funcionário público corrupto, que não haja um político corrupto, que não haja um homicídio, um acidente de trânsito, uma explosão, um acidente natural, um famoso que morreu de uma doença. E essa é a realidade do mundo em que nós vivemos, de corrupção, de morte, de violência. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos as palavras de João lá no finalzinho, perto do Apocalipse, dizendo que o mundo jaz no maligno. E o diabo se apresenta de muitas formas, agressivamente, como é o nosso texto, e como um sapatinho de algodão que entra sorrateiramente, vai comendo pelas beiradas e desviando o foco do nosso olhar para Cristo. E nessa sociedade mais perto de nós vemos que os casamentos refletem isso, o desamor, as brigas, os divórcios litigiosos, filhos problemáticos na drogadição, filhos rebeldes. As professoras estão aí para testificar isso. Crianças que são abandonadas, casas lares, como é o nosso caso de Betel, cheias de crianças que os seus pais perderam o pátrio poder. E é neste mundo
É neste mundo que Jesus nos convida a viver a nossa fé nele. É deste mundo virado de cabeça para baixo que Jesus nos socorre, que Jesus nos liberta, que Jesus nos dá também uma missão. É neste mundo. E quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos e vemos que a sua missão, ela foi integral. A atuação de Jesus na vida desse endemoniado, ela foi integral. Foi nas 4 áreas da vida humana: bio, psico, social e espiritual. O Evangelho de Jesus, ele alcança o homem por completo. Quando nós falamos em Evangelho, o Evangelho atua na alma, atua no corpo, atua na mente e atua na relação social das pessoas. Muitas vezes a gente usa a expressão: precisamos ganhar almas para Cristo. Mas a igreja não está cheia de almas. Você está vendo alguma alma voando por aí? A igreja é composta de pessoas que têm espírito, têm alma, têm carne, têm osso, têm sentimentos e têm emoções. Então, quando nós falamos de um evangelho, é esse evangelho que alcança o ser humano em todas as suas dimensões. Eu sou um entusiasta daquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Quantas pessoas eu não acompanhei que estavam completamente desestabilizadas psicologicamente, emocionalmente, socialmente, fisicamente, e essas pessoas foram restauradas pelo poder do Evangelho. Nós precisamos crer no poder do Evangelho, nós precisamos crer no poder da atuação da palavra de Deus no coração do homem. Porque o que é o Evangelho? Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação ou para a libertação de todo aquele que crê. Então, quando Jesus se desembarca ali em Gerasa ou Gadara, na região da tribo de Gade, a tribo de Gade, os filhos de Israel, filhos de Jacó, ficou do outro lado do Jordão, ficou do outro lado do mar da Galileia. Se você olhar no mapa do lado direito, no lado leste, como diz a Bíblia aí. E quando Jesus desembarca, o demônio já se arrepia, já reconhece Jesus como Filho do Deus Altíssimo, já se prostra perante Ele e pergunta: o Senhor veio nos incomodar? E Jesus então expulsa aquele homem. E depois, no versículo 15, quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios. Viram um homem que estava liberto dos espíritos maus. O Evangelho nos transforma espiritualmente. Eles reconheceram, eles viram que era o mesmo homem, o mesmo que andava nos sepulcros. Eles atestaram a transformação espiritual na vida daquele homem. Eles constataram que o homem estava liberto. Houve uma mudança espiritual. O homem era governado por uma legião de demônios, 5.000 demônios. Ele tinha por seu pai espiritual a Satanás, e agora ele estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. A primeira transformação que o Evangelho nos causa em nós é essa transformação pela qual nós passamos e as pessoas passam. Nós precisamos saber disso. Paulo diz lá em Efésios 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O senhorio espiritual antes de Jesus não era divino, não era de Deus, era de Satanás.
O apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 10, ele faz essa separação da paternidade espiritual. Ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, também aquele que não ama o seu irmão. Jesus também, falando dessa paternidade espiritual de Satanás, ele disse aos religiosos da sua época, ele disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Espiritualmente falando, não existe uma filiação espiritual neutra. Ou alguém está morto espiritualmente, vive nas trevas, tem a sua vida dirigida pelo ego, pela carne, pelos seus desejos, pelo mundo, pelo príncipe da potestade do ar, que é Satanás, ou a pessoa passou pelo novo nascimento, ela foi regenerada, ela renasceu espiritualmente e aí se tornou um filho ou uma filha de Deus. Quando Jesus opera em nós a conversão, o novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em nosso corpo, somos morada dele. Agora nós temos Deus como Pai espiritual, nosso Pai eterno. E Paulo nos ensina dizendo que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que existe essa mudança, tem que haver essa mudança espiritual de pais espirituais. E saiba uma coisa, o diabo não quer perder os seus filhos, mas ele sapateia, aí ele tira o sapatinho de algodão e ele se revela. Mas Jesus é maior é o que está em nós, e Jesus veio para nos libertar espiritualmente. Segundo lugar, quando é visto que aquele homem que antes era dominado por demônios, estava agora, ficaram espantados porque ele estava sentado aos pés de Jesus. Que tipo de transformação o Evangelho causa em nós e nas pessoas? A transformação social, a transformação da nossa dignidade, Aquele homem, ele andava em sepulcros, aquele homem andava sem roupas, aquele homem se feria e se cortava com pedras, aquele homem vivia nos cemitérios, nos sepulcros, aquele homem vivia à margem da sociedade. E agora ele estava ali aos pés, sentado aos pés de Jesus com outras pessoas. Não existia convívio social, agora estava havendo convívio social. Queridos, o pecado de Adão e Eva fez com que a imagem de Deus ficasse borrada, deturpada, turva, acinzentada no ser humano. O pecado e o diabo destroem no ser humano, criado à imagem de Deus, a sua dignidade. Tem pessoas que enfrentam tantas lutas, tanto sofrimento, que aos poucos perdem até mesmo a dignidade de ser humano. A depressão vem, a baixa autoestima vem, as pessoas se acham incapazes, sentimentos de autodestruição, vícios, pensamentos suicidas. A imagem de Deus é tirada do ser humano. E o leva por esses caminhos. Os níveis mais degradantes dessa desfiguração da imagem de Deus leva pessoas à marginalidade. Leva as pessoas a não terem a alegria de ter o convívio com a sua família, na sociedade, com seus amigos,
e elas partem por uma nova vida de degradação, de marginalidade. Quantos médicos, advogados, pessoas formadas, profissionais qualificados, estão morando na rua hoje? A maioria desses mendigos que vivem nas ruas, eles vêm de lares desestruturados, mas nem todos. Alguns vêm de classe média alta, ou classe alta ou classe média. Mas o sofrimento, a decepção, o pecado, a desfiguração da imagem de Deus, eles perderam a sua autoestima, a sua dignidade. E o Evangelho da graça de Jesus, que nos alcançou e alcança pessoas, por isso nós devemos anunciar, produz em nós e nas pessoas esse resgate da imagem de Deus, da nossa dignidade como ser humano, nossa autoestima, nosso valor pessoal. Agora nós somos filhos e filhas amadas do Pai Celestial, do Deus Criador dos céus e da terra. E a missão da igreja, e a minha missão, a sua missão é resgatar a imagem de Deus no ser humano, resgatar a dignidade de ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, a sua posição de honra de ser humano, de ser um cidadão. Um exemplo do que isso significa é que quando morre um animal, o animal fica lá, os urubus vêm e fazem a limpeza. Mas quando morre um ser humano, a polícia vai, a família procura e vai, e acham lá, pode estar no meio da floresta lá, e é dado um enterro para essa, porque não é um bicho, é um ser humano. Há um outro tratamento, existe uma lei, não pode largar lá. Quantos marginalizados, bandidos, homossexuais, prostitutas, resgataram a sua dignidade no Evangelho, reconstituíram famílias, estão integrados na sociedade. Eu me lembro de um jovem que começou a frequentar a 8ª igreja, e a minha mãe se apegou muito a ele. Ele veio desse mundo da marginalidade, do usuário de drogas. E ele foi acolhido pela igreja. E a minha mãe tinha muita simpatia com ele, simpatizou muito com ele. E num determinado momento ele teve uma recaída e ele foi preso. E eu comecei a visitá-lo aqui na penitenciária do Aparecidinha. E por fim ele cumpriu a sua pena. Minha mãe mandava cartas para ele. E um dia ela falou: você não podia entrar lá como pastor? Eu falei: eu posso. E fui e comecei periodicamente a visitá-lo. E ele saiu, voltou para a igreja, casou, constituiu família. Hoje tem uma profissão, mora lá na cidade de Florianópolis. O Luiz, o nome dele. Que caminhos eu preciso tomar para que eu seja parecido com Jesus? Que caminhos a igreja precisa tomar para que o ministério da igreja seja como o ministério de Jesus? Seja relevante como o ministério de Jesus, a ponto de transformar a realidade social das pessoas. Que diaconia nós precisamos praticar para que a primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba seja relevante na sociedade? Eu morei aqui, onde hoje mora o pastor Jonathan, aqui na Ubaldino do Amaral, e ali, onde faz a curva da rua, depois do nosso prédio ali, tem um casarão da CPFL abandonado, os gatos que moram lá, todo pichado. E eu fiquei pensando: poxa, aqui poderia ser uma casa de transição, uma casa de acolhimento das pessoas que saem da recuperação de dependência química nas clínicas, nas fazendas por aí, e ela vem e ela não tem para onde ir, a família não recebe. Por que não
Vira ali uma casa de recepção, uma casa de transição, ali a gente consegue emprego. Quantos projetos nós podemos fazer para abençoar a cidade de Sorocaba? A missão de Jesus não foi salvar a alma. Se fosse só salvar a alma, no céu você ia ficar voando lá, como uma alma, um espírito, mas você receberá um novo corpo, porque o corpo é importante. Jesus quer também nos salvar, nesse sentido. Restaurar a nossa dignidade e a nossa sociabilidade. Terceiro lugar, o Evangelho, já entrando nesse tema, nos transforma também fisicamente. Diz o texto bíblico que agora aquele homem estava o quê? Vestido. Houve uma transformação na maneira daquele homem tratar o seu próprio corpo, mudou a aparência. Agora ele estava coberto, ele estava protegido fisicamente do sol, da chuva, do tempo. O Evangelho que não modifica o corpo, a saúde, a aparência, que não resgata a dignidade da pessoa, não é um Evangelho completo. Portanto, a missão da igreja é salvar a alma, mas curar o corpo. Qual era a tríade de Jesus? Jesus andava por todas as cidades, povoados e vilas, pregando o Evangelho do reino, ensinando e curando. Ele pregava, ensinava e curava. Pregava, ensinava e curava. Então a missão da igreja é uma missão integral. O Evangelho é para o homem completo, para todo o homem e o homem todo. Paulo diz ainda em Efésios 2, seguindo o texto que eu já citei aqui, que todos nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos escravos da carne, do corpo, dos desejos carnais, da sensualidade, da lascívia, dos vícios. Mas Jesus nos libertou. Jesus deu tanta importância ao corpo, que quando ele ressuscitou, os discípulos pensaram que ele era um fantasma. E ele repeliu essa ideia, até nasceu um grupo herege na igreja lá no primeiro século, os docetistas, que pregavam que Jesus não havia vindo em carne, ele era uma imagem, uma aparição. Jesus rejeitou essa ideia, e ele diz assim: vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus rejeitou a ideia do ser humano dicotomizado, separado. A alma é boa, o corpo é mau. Não, o corpo é criação de Deus. Ele é importante, nós teremos um novo corpo na ressurreição. Paulo afirma que nós somos o templo do Espírito e ninguém pode destruir o corpo, porque ele é a habitação sagrada. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois vós que sois o santuário de Deus, vós sois, o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Por isso que nós teremos então a ressurreição. Então o endemoniado, quando possesso, ele destruía o seu corpo, ele não se vestia, ele não habitava no conforto da casa, mas no relento, no sol, na chuva, no calor, no frio. E diz a Bíblia também que ele se cortava com pedras. Agora não, ele estava ali sentado, vestido, ele estava ali preservado. E que lição clara, queridos, a Bíblia nos traz. A começar em nós como corpo de Cristo. O que nós temos feito com o nosso corpo? Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos com o nosso corpo. Nas questões de sexualidade, de glutonaria, de bebedice, de vícios destrutivos. Há um chavão aí que diz que o crente não bebe, mas come. Às vezes nós estamos nos destruindo com a alimentação,
com a nossa própria alimentação, com os nossos maus hábitos. Pessoas que dormem muito pouco. Sabia que dormir é espiritual? Dormir é uma prática espiritual, do descanso, da recomposição. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. É a fé, é a segurança que nós temos em Deus. Dormir é espiritual também. As pessoas trabalham demais, se matam, né? Entram em burnout, vão parar no hospital porque estão infartando por conta do corpo, não cuidar do corpo. Por isso a missão da igreja não é só pregar o evangelho, mas é levar também o cuidado, a cura, a restauração das pessoas. Esse era o ministério de Jesus. E nós devemos fazer isso de todos os meios possíveis. Quando você leva uma cesta básica, você está curando o corpo. Quando você ajuda em remédios, que a igreja sempre está ajudando pessoas com remédios que precisam. Quando a igreja ora pelas pessoas para se recuperar fisicamente, está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. Nós estamos preocupados com a saúde, com o físico das pessoas. Por isso que a nossa fidelidade nas ofertas, nos dízimos, na arrecadação de cestas básicas. Agora, nós estamos adotando a missionária Regiane lá na África, né? O trabalho que ela faz lá é um trabalho social. Antes de tudo é social, depois é espiritual, né? E finalmente a Bíblia diz que aquele homem estava sentado, socializado, ele estava livre dos demônios, ele estava vestido, mas também a Bíblia diz que ele estava... Qual é a expressão aí? Perfeito juízo. O Evangelho transforma a nossa mente. Ele era um lunático, ele era um louco, era um ser humano que estava mais por um ser irracional. E houve na sua mente uma metanoia, uma palavra grega significa meia mente, ou mudança de mente. Houve uma conversão, houve uma mudança de mente, uma mudança de direção. E nós podemos entender isso em duas dimensões. Jesus transforma as nossas emoções e Jesus transforma o nosso caráter. Em primeiro lugar, Jesus nos cura, Ele nos liberta das nossas neuroses. Pessoas comuns como nós, cheias de medos, de traumas, de problemas emocionais, dificuldades de convivência consigo próprio, depressão, tristeza, dificuldade para dormir, dificuldade de se relacionar com as pessoas, transtorno de humor. A gente vê aí hoje uma tonelada de remédios de ansiedade, remédios para dormir. Aquele homem, ele tinha problemas espirituais, mas ele tinha também transtornos mentais, psicológicos. Lógico, muito mais grave do que o que nós enfrentamos, né? Ele não convivia em sociedade, ele era considerado louco. Eu me lembro que, quando eu era criança, tinha uma mulher no bairro que ela era louca, e as crianças tinham medo dela. Ela não falava coisa com coisa, né? Parecia uma bruxa, se vestia assim mal, cabelo despenteado, era uma senhora idosa. Nós morríamos de medo dela. Era para estar sendo tratada num hospital psiquiátrico, mas naquela época, né? Em segundo lugar, Jesus transforma a nossa mente no que tange também ao nosso caráter. Quando Paulo afirma que nós crucificamos com Cristo o nosso velho homem e nós ressuscitamos em novidade de vida, ele quer dizer que na cruz nós sepultamos o velho homem podre, maligno. Toda a maldade que havia em nós foi crucificada com Jesus. Deixamos para trás a nossa vida de pecado, de malícia, de mentira. E o pai da mentira é Satanás. Agora nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É mudança total.
é mudança de dentro para fora, é mudança de caráter, é mudança de coração. E nós sabemos, não adianta batizar, fazer profissão de fé, se não houver conversão, se não houver mudança de coração. E essa é a proposta do Evangelho, uma mudança radical, né, que não se contenta em ver uma pessoa da mesa de uma cadeira de bar para uma cadeira de igreja, só trocar de lugar, mas tem que trocar o coração, uma virada, uma vida nova. E Jesus reposiciona a nossa mente, reposiciona o nosso modo de ver a vida, de viver. Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. E a lista vai longe, né? Porque a ética cristã é um novo jeito de viver. Na verdade, é o caráter que é transformado pelo poder do Evangelho. A nossa cosmovisão muda. Tudo que era considerado por nós como vantajoso, nós enxergamos agora como vergonhoso. A integridade, a honestidade, a fidelidade, para nós, depois que Cristo passa a habitar em nós, se torna um princípio inegociável. E antes de Cristo era absolutamente normal não seguir esses princípios. Por isso a igreja precisa ter coragem e ousadia para pregar, para ensinar, para discipular, para evangelizar, porque Jesus muda as pessoas, o seu jeito de ser, de falar, de agir. Não existe caso perdido para Jesus. O Gauchinho estava falando aqui que deu um CD para um patrão de CTG, que é o diretor do CTG, e o homem se converteu ouvindo o CD. Aliás, você tem CD aí, né? Quanto que é? Deu um real, tá bom? Então tá bom. Tá onde que tá? Tá aí no fundo ali, tá, pessoal? São músicas dele mesmo. E esse homem se converteu. Mudança total. Então, concluindo, queridos, a missão integral resgata o ser humano em sua totalidade, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, socialmente. Esse deve ser o nosso esforço. Tiago disse: se você vê o teu irmão passar fome, né, e você o despede sem nada, como que você vai demonstrar a sua fé e o seu amor? Né? Fé sem obras é morta. Então eu queria encerrar trazendo uma aplicação para a nossa vida, implicações, né? A sua vida hoje com Cristo reflete essa mudança em todas essas áreas da sua vida? Depois de Jesus, ou a sua vida com Jesus transformou a sua vida emocional? Tem transformado a sua vida emocional? Tem transformado a sua saúde, o seu domínio próprio sobre aquilo que você deve comer, beber, sobre aquilo que você deve fazer com o seu corpo? O Evangelho precisa atingir todas essas áreas da nossa vida. Nós somos pessoas melhores a ponto de nos relacionar melhor com o patrão, com o empregado, com as pessoas, com o nosso cônjuge. O Evangelho precisa nos transformar integralmente. Você não pode se contentar em crer que o seu nome está escrito no livro da vida. Você não pode, porque o reino de Deus começa aqui. O reino de Deus já está entre vós. Nós não temos que projetar a perfeição ou a nossa melhoria, ou a nossa melhora de ser humano lá na eternidade. Tem que começar aqui, na minha alimentação, no meu sono, na minha maneira de tratar a esposa, na minha saúde física, eu sou um ser humano integral. Em segundo lugar, a implicação que Jesus nos traz nesta manhã: trabalhe pelo todo. O que nós precisamos enquanto cristãos? Esses dias uma irmã me ligou e falou: pastor,
Olha o áudio que eu recebi dessa pessoa, pessoa desesperada, não recebeu salário, não tinha o que comer, uma situação terrível na família. Ela falou: será que a igreja tem cesta básica? Falei: deve ter, eu vou confirmar. Aí confirmei, ela veio e levou. E eu falei para ela assim: aproveite e dê um testemunho de Jesus para essa pessoa. O que nós precisamos fazer para que a nossa missão, a missão dessa igreja, se assemelhe à missão de Jesus? Que nós não nos contentemos apenas com as celebrações, né? Porque vir aqui é gostoso. Estava falando na aula de escola dominical, aqui é o supra-sumo, é celebração, você canta, e aqui a gente ouve a voz de vocês, né? Djalma estava cantando aqui, mas eu estava ouvindo a voz de vocês pela acústica. É lindo, é maravilhoso, a gente sai fortalecido, mas o Evangelho não é só para amaciar o meu coraçãozinho, sair daqui. Não é, ele é todo. O que essa igreja pode fazer para que a missão dela seja parecida com a missão de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude e nos dê graça para nos dispormos a levar o Evangelho dessa maneira integral, com coragem, com ousadia, com amor. Amém.